Muito bem, e qual que é o assunto de hoje, Fabiano? Bom, hoje nós vamos falar de ozonioterapia. Ozonioterapia, que é uma prática, uma técnica medicinal, que tem trazido bastante alívio para várias situações e sintomas de doenças. E o nosso convidado hoje é o Dr. Janiel Schwertz, que é fisioterapeuta, que atende aqui em Pinhalzinho, né, lá junto com a clínica da doutora Carize Aimi, já há muito tempo, né? E hoje ele vem aqui bater um papo com a gente, trazer informações, e eu creio que vai ser um baita assunto aqui na nossa programação. Doutor Janiel, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia. É um prazer. Assim, primeiramente, queria agradecer até essa oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Passando um pouquinho do meu conhecimento, enfim, tentando espalhar essa prática aqui da ozonioterapia, que eu sou apaixonado, enfim, que trouxe vários benefícios para mim, para minha família e para meus pacientes, com resultados assim extraordinários. Então, só que infelizmente aqui no Brasil ela é pouco disseminada. Tem outros países, enfim, desde Cuba, a Espanha, a Alemanha, ela tem um pouquinho mais mais realizado. Isso aí. Então, me chamo Janiel, eu sou fisioterapeuta, tenho a formação na parte da ortopedia e traumatologia, dentro da urologia tenho formação também, hoje realizando mais uma pós-graduação em cima da geriatria e gerontologia e diversos cursos de ozonioterapia. Aí. E o último, inclusive, foi pela faculdade, o centro do Oeste Paulista, que foi em cima da ozonioterapia e também a parte do PRP, PRF também, que são algumas terapias que a gente tá utilizando. Então vamos ao começo, né? É isso aí. O que é a ozonioterapia? Tipo, como se aplica? Como começou? Da onde ela veio? Então, como diz a parte o doutor Lair Ribeiro, que é um ícone da medicina natural, aí é uma das maiores descobertas que tem, porque a ozonioterapia é uma técnica natural, sem nenhum efeito colateral. Então, a ozonioterapia, o que ela é? Então, é uma técnica que utiliza o gás de oxigênio e ozônio, e ela é aplicada de acordo com alguma técnica no nosso corpo. Então, o ozônio que é utilizado são 3 átomos de oxigênio. Um exemplo, o oxigênio que a gente respira é O2. O ozônio, a fórmula, são 3 átomos de oxigênio. Então, O3. Então, a gente vai hiperoxigenar a região, o tecido. E como é que faz isso? Hoje, sim, vou falar um pouquinho assim, de acordo com a patologia tem uma técnica, tá? Hoje a gente trabalha com mais de 10, 12 técnicas, desde a aplicação local, desde via auricular, desde a insuflação retal, que já foi comentado aí, mas serve para vários benefícios a parte da ozonioterapia, desde anti-inflamatório, analgésico, tá? Então, cada patologia vai ter uma técnica que a gente utiliza. Bom, nesse sentido da ozonioterapia, ozônio é um gás. É um gás, isso aí. É um gás, tá? Então significa, em outras palavras, botar na corrente sanguínea esse gás. Ou de alguma forma, ou no corpo, esse gás. E quais são os benefícios? Tá, então, como eu falei assim, ele é um analgésico e anti-inflamatório. Então, para que doenças a gente poderia usar? Isso aí, exemplo, tem uma artrose, um desgaste, uma degeneração, gera dor. Tudo que tiver dor lombar, dor em questão de tendão, dores no geral no corpo, tá? E alguma inflamação. Então, a dor é um sinal que tem inflamação no corpo. Então, também é utilizado como antisséptico, tá? Antimicrobiano, então ele acaba matando fungo, bactéria, vírus e protozoários. Inclusive, a ozonioterapia começou lá na Primeira Guerra Mundial. Então, 1914, 16, 17, enfim, até 17. Que isso foi iniciou, então, há um século atrás,
quando era utilizado para combater feridas de guerra. Então já foi publicado em revista naquela época, se não me engano, The Lancet, alguma coisa assim, revista. Isso. The Lancet. Isso. Foi já publicado artigos, enfim, da aplicação da ozônio, onde eram curados, enfim, tratados feridas de guerra. Mas tu aplica, tipo, uma infiltração ou tu, como o Fabiano falou, ou tem várias técnicas? Tem várias técnicas. Exemplo, tem uma dor no ombro, ou tem uma dor no joelho, um desgaste. A gente faz aplicação, pode ser feita aplicação injetável, com uma agulha lá no joelho, tá? E também tem vias sistêmicas. Como o quê? Vias sistêmicas seria para melhorar o corpo como um todo. Exemplo, a gente utiliza em casos de pacientes oncológicos para minimizar os efeitos da radioquimioterapia. A gente sabe que tem diversos efeitos. Interessante. Isso. Então a gente pode utilizar vias sistêmicas. Quais são? Tem a autohemoterapia maior e menor. No caso, a autohemoterapia menor, a gente tira 5 a 10 ml de sangue, a gente vai ozonizar esse sangue e aplicar intramuscular, tá? É uma técnica. Ou a própria insuflação retal. É uma forma, segundo o cérebro, do nosso corpo humano é nosso intestino. Então vai melhorar essa oxigenação pela mucosa intestinal e vai oxigenar o corpo como um todo. Então são vias sistêmicas. E vias locais, por exemplo, como eu falei, tem uma degeneração no joelho. Eu vou fazer a aplicação local na parte para oxigenar e melhorar esse tecido. E aí, tipo, tem que ter um treinamento especial para fazer? Como é que a gente... quem que pode aplicar? Como é que é feito um diagnóstico antes? Como é que é feito um tratamento, tipo, para tu aplicar? Tu precisa, eu tenho que precisar 10 sessões. Existe isso ou é algo... Como é que é esse procedimento? Tudo que a gente faz lá na clínica, tudo que eu faço, eu sempre me baseio em protocolos científicos. Sempre, até eu gosto de comentar com os pacientes, não é nem o que Geniel acha que é, mas sim um artigo, uma evidência que mostra a eficácia do tratamento. Mas sempre eu gosto de avaliar o paciente antes, porque primeiro de tudo a gente tem que saber a causa da patologia, o que vem gerando a patologia. Que normalmente quando os pacientes me procuram não é somente para parar a dor no momento, e sim que não volte daqui 1, 2 anos de novo com dor. Então a gente tem que saber. Eu vou dar um exemplo que acontece bastante em patologias, em dores de coluna lombar. O paciente chega para nós, enfim, com essa dor nas costas. Quando a gente vai avaliar, a gente percebe que o paciente pode ter feito uma cirurgia 5 anos atrás, lá de algum membro, uma fratura de perna, alguma coisa assim, e ficou um membro maior que o outro. Exemplo, uma perna maior que a outra. Eu sempre digo, adianta nós só fazer a aplicação se não corrigir a causa, não equilibrar essa estrutura? Então, esse é um exemplo. Ou uma artrose de joelho. O que pode estar gerando essa artrose? Pode ser uma fraqueza muscular. Ou assim, o paciente pode ter uma ruptura do cruzado anterior no passado e artigos mostram que o paciente, quando rompe o cruzado, o ligamento, vai ter 4 vezes mais chance de ter uma artrose severa. Então, tu vai ter que fortalecer essa musculatura e saber qual musculatura fortalecer. Senão, a gente vai fazer a aplicação, vai melhorar a dor no momento, mas daqui 1 ano vai voltar. E é isso que a gente não quer. A gente quer trazer qualidade de vida para o paciente no momento e que continue melhor. Doutor Janiel, e quanto que é aplicado, quanto de ozônio que vai nos tratamentos, né? Sei lá, quando a gente fala em oxigênio, né? Você fala em litros, não sei como é que se é mensurado isso no caso do oxigênio. Depende muito de cada patologia daí, tá? Então, o ozônio, para ele ser medicinal, tá? Utiliza baixas doses de ozônio para ele se tornar, que é um pouquinho da bioquímica, um pouquinho da parte da ozonioterapia, que fala que baixas doses fisiológicas de ozônio no nosso corpo têm desempenhado um papel importante lá no tecido celular, tá? Então, que é uma via que a gente chama de NRF2, que ele utiliza baixas doses para trazer uma adaptação no tecido celular
que vai trazer uma proteção e uma transcrição celular. Então ele vai melhorar o tecido do corpo com uma forma adaptativa. Não sei se conseguiram entender assim. Pequenas doses de ozônio. Tipo líquido? Não, é gás. É um É gás. É um gás que a gente aplica. E daí hoje a gente trabalha com essas técnicas. Vou dar outra técnica. Tá, que mas a ele gente vem utiliza. assim numa caixa? Como Não. é que ele vem? Até assim. Nossa. A gente é através do O2 medicinal, oxigênio medicinal, que a gente tem um dispositivo gerador que ele gera ozônio. Então, foi descoberto lá em 1800, enfim, foi um pesquisador alemão, Christopher Friedrich, se eu não me engano, ele descobriu, só para vocês entenderem como é que quando era dado um choque elétrico no oxigênio, ele dava um cheiro diferente. E na época ele descobriu o ozônio, 1830 alguma coisa, se eu não me engano. Isso. Então foi descoberto o ozônio, que na época foi chamado de ozen, que em grego significa o que cheira. Então, depois, um tempo depois, aí foi criado o primeiro dispositivo, que é um gerador de alta frequência, que quando dá um choque no oxigênio, o oxigênio ele vai se dividir. E como o átomo ele não consegue ficar sozinho, ele vai fazer ligação em um oxigênio, em 2 átomos, formando O3, 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Então, um exemplo melhor para vocês terem... nós temos oxigênio na Terra. Quando um raio cai na Terra, então uma corrente elétrica que entra em contato com o oxigênio, tem a produção de ozônio. Claro, só que o ozônio ele é instável. Eu tenho que gerar e aplicar. Depois de 20, 30 minutos que eu gerei nesse gerador, ele já vira oxigênio de novo. Por isso que ele não pode ser vendido em farmácias, não pode ser vendido que eu tenho que gerar e já aplicar, porque ele é instável. Né? Sim, eu tenho um gerador, que dá um choque, que gera o ozônio na hora, no momento. Ah, que interessante. Então eu tenho um tubo de oxigênio, que ele vai entrar nesse gerador, ele vai dar o choque nesse oxigênio, formar o ozônio e eu vou fazer a aplicação. Daí, de acordo com a patologia, eu coloco a concentração, tá? Que varia até 60 microgramas de inclusive estou olhando aqui para conhecer um pouco mais desse. É um equipamento mesmo, né? Que é conectado a um tubo de oxigênio. Isso aí. Estranho, no mínimo, né? Porque precisa de uma certa tecnologia para produzir. Precisa uma tecnologia. Mas eu estava olhando aqui, isso aqui tem ozônio para várias utilidades, né? Vários benefícios. Então, como eu falei, parte de dor que a gente utiliza bastante, então qualquer dores, desde tendinites, inflamações, degenerações, dores lombares. Tem a parte de antisséptico, então como era tratado feridas de guerra, toda ferida pode ter um fungo, uma bactéria que não deixa cicatrizar. Então é utilizado, exemplo, a gente coloca o que a gente chama de bag, que é outra técnica, que a gente ensaca o membro. Vamos colocar um pé diabético, que a gente trata, que é a ferida lá no pé. Então, a gente pode estar utilizando, a gente ensaca esse pé e coloca o ozônio dentro do saco. Então, ele vai estar circulando lá no tecido. Então, como se fosse tipo uma câmara hiperbárica. Isso aí, só que a câmara hiperbárica é o oxigênio puro. E o ozônio daí é 3 átomos de oxigênio. Então, é outra molécula, né? E eu quero falar contigo, você falou sobre coluna. Coluna realmente é da nossa região, uma das principais causas aí de dores na população. O mundo, enfim. Coluna é danado. Né? E a prática do uso do ozônio na coluna, né? Ela é bastante difundida e comum. Né? Bastante. Então, por esse fator de dor, então eu vou conseguir retirar a dor do paciente. Eu sou apaixonado realmente porque vem pacientes às vezes desde cadeira de roda, já tive, muletas, enfim, sem conseguir caminhar com muita dor. E a partir da primeira sessão, dependendo do paciente, é claro, a gente já tem essa melhora instantânea. Então,
eu já tive pacientes, enfim, que vieram com cadeira de rodas, enfim, que até pediram, às vezes, a Deus para morrer de tanta dor. É isso que eu fico apaixonado. E que na primeira sessão eu já vejo que tem esse resultado de o paciente melhorar da dor, melhorar a qualidade de vida. Claro, é um tratamento. E como eu digo, a gente tem que saber a causa da dor. Então, por isso, tem que se basear numa avaliação clínica, tá? Tanto clínica quanto de imagem, enfim, a gente acaba solicitando e avaliando o corpo como um todo, não somente, exemplo, a coluna. Tá? Então, a gente tem que avaliar o corpo como um todo e não só a patologia. E tu disse que não tem nenhuma restrição, né? Não tem nenhuma contraindicação, né? Tem algumas contraindicações que a gente avalia, isso que tem questão de uma deficiência G6PD, que é uma proteína, ela é rara, mas a gente acaba avaliando, hipertiroidismo tóxico, enfim, tem algumas contraindicações. Mas não tem efeito colateral, desculpa. Mas efeito colateral nenhum. Enfim, não vai... Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Sabendo utilizar corretamente, no caso, né? Sabendo a forma, a quantidade... ela faz mal o ozônio, sempre digo, a gente não pode inalar o ozônio. A única forma, o ozônio ele é tóxico para os alvéolos pulmonares. Tá? Então, a gente utiliza outras técnicas, desde via auricular, a gente utiliza muito para sinusite, otites, infecção. Primeiro, uma sinusite pode ser bacteriana, é uma bactéria. Então, o ozônio ele acaba matando bactéria. Exemplo, otite. Então, uma infecção, enfim, na parte do ouvido. Então, a gente utiliza algumas vias. Primeiro, para melhorar a imunidade. Então, a gente utiliza, por isso, são várias técnicas que a gente pode estar utilizando, 1, 2, 3 técnicas para tratar uma patologia. Uma técnica vai melhorar a imunidade do paciente, tá? Uma autoemo, uma via insuflação retal, uma via sublingual, umas vias que são sistema para melhorar a imunidade do paciente e também local. No caso de otite, a gente utiliza, tem aqueles esteto para auscultar, então a gente coloca no ouvido e vai colocar o gás de ozônio lá na parte do ouvido, que é uma via local, tá? E tem outras vias sistêmicas para melhorar também, combater. E se tu fosse usar todo dia, não tem contraindicação também? Ou tem Dependendo da técnica, a gente pode fazer semanal, diária. Então, são várias técnicas e cada técnica tem que saber a utilização. Como eu falei, assim, a gente utiliza protocolos, evidência científica. Então, não hoje tem mais de 250 patologias já descritas em literatura que a gente pode estar utilizando, tratando com a ozonioterapia. E, Genial, também uma outra pergunta é com relação a esse tratamento que você citou, da questão de ser por sessões. Até que as pessoas tenham esse entendimento, perdem um pouco do receio, do medo, como é que é isso também? E se tem, digamos assim, uma perspectiva de quantas sessões para, digamos, curar aquele problema que a pessoa tem? Assim, normalmente as sessões são 1 ou 2 vezes por semana. Tá? Então, algumas patologias, na época do Covid, enfim, que a gente utilizou para melhorar a imunidade do paciente, enfim, alguma coisa diária. Mas, normalmente, as sessões são 1, 2 ou 3 vezes por semana no máximo, tá? Patologias no geral. Os protocolos, daí variam desde... que, assim... que é difícil dizer porque depende muito da patologia. Exemplo, já tive um paciente que treinou muito na academia, gerou uma inflamação, questão de ombro, tá? Então, ele gerou uma inflamação no tendão do supraespinhal, do ombro. 2 sessões eu consegui resolver, tá? Mas tem um paciente de artrose, já vem uma degeneração lá na cartilagem. Então, a gente utiliza protocolos de 10, 12 aplicações, 1 vez por semana, e também a gente pode estar utilizando o PRP, que é outra técnica que a gente utiliza, que é ozonizado. Que seria esse PRP? Que é o plasma rico em plaqueta, que daí a gente tira mais sangue, tá? Dependendo da quantidade, coloca numa centrífuga, a gente vai pegar só as plaquetas que servem para regeneração e daí a gente aplica na região do tecido, né? Então,
varia muito de cada patologia. Tem pacientes que uma sessão já, tô 100% bem. Tá? Tem pacientes, depende da patologia, se é um caso mais crônico, vai precisar um pouquinho mais. Aí, agora eu vou pegar um dado assim, não tem nada... É muito caro fazer. Isso, se é caro fazer ou não é. Depende, eu não digo que é caro, isso é muito relativo. É caro ou barato, depende muito... Do bolso da pessoa, tá certo, né? Também, mas assim, qualidade de vida. Exemplo, se o paciente está sem caminhar, vamos dar um exemplo. Se eu estiver sem caminhar, estou numa cadeira de rodas, e eu quero voltar a caminhar por causa da minha dor, eu quero voltar a caminhar. 10 mil reais é barato para ti ou é caro? É barato. Não é esse valor, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu estou dando um exemplo, então a técnica varia, depende muito de cada técnica, tá? Então os valores variam entre 100, 150 reais a técnica que a gente utiliza. Certo. Na questão de ozonioterapia, ele é curativo ou é paliativo? Depende da patologia, tá? Tem técnicas que são paliativos. Exemplo, paciente oncológico, a gente não vai curar o câncer, mas a gente vai minimizar os efeitos da rádio e da químio. Como é que seria, nesse caso, doutor Janiel? São vias sistêmicas, tá, que a gente utiliza. É muito legal, enfim, tratar pacientes oncológicos porque melhora a qualidade de vida. Tem pacientes que dizem assim que após a sessão parece que o paciente vem com dor pelo corpo, perda de cabelo, náusea, vômito. Tem bastante questão, às vezes, feridas na boca. Sim, imagina, porque todo o sistema imunológico é afetado, né? E o ozônio justamente é um imunoativador do sistema. Ele acaba melhorando essa imunidade. Então, a gente normalmente utiliza técnicas via sistêmicas, tá? Para estar melhorando essa... Claro, precisa de uma avaliação. Eu gosto de avaliar todos exames de sangue. A gente tem que ter um critério. O que eu puder auxiliar, desde algumas suplementações. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, não só a parte da ozonioterapia. E tem algum dado assim, que relaciona isso com as doenças autoimunes? Tem alguma correlação ou ainda não se encontrou nenhuma correlação? Tem alguns trabalhos que até o Dr. Lei Ribeiro ele traz alguma coisa, tem o Dr. Coimbra que traz essa melhora. Doenças autoimunes acaba baixando a imunidade. Quando a imunidade está baixa, essa doença autoimune vai se agravar. Então, o ozônio melhorando essa imunidade, o paciente não é isso que eu falei, não é paliativo para essas patologias, mas melhorando a imunidade, a doença autoimune vai se estabilizar. Janiel, também a ozonoterapia ela pode auxiliar com a questão de gordura localizada, algo nesse sentido? Tem toda a parte da estética que a gente utiliza bastante, tá? Então, desde a parte de face, tá? Que a gente usa, desde a queda capilar, rejuvenescimento facial, olheiras, linha de expressão a gente utiliza, que ele vai oxigenar a pele, tá? Então, algumas técnicas de aplicação local, enfim. E tem a parte do corpo, perda de gordura ou diminuição de gordura, estria, celulite principalmente, dá um efeito legal e até um exemplo, enfim, que eu gosto muito. Lá atrás, quando eu fiz o primeiro curso da ozonioterapia, a primeira cobaia foi minha esposa, né? E daí, na época, tinha uma coisinha de celulite, vamos testar. Fiz somente numa perna. Vamos ver como é que tá. No outro dia, a diferença era visível com uma aplicação. Tá? Então, essa parte também da estética a gente acaba utilizando a parte da ozonioterapia. Rejuvenescimento no geral da pele, enfim, porque o ozônio nada mais é que uma hiperoxigenação do tecido. E então, tem efeito colateral? Nada, zero. Por isso eu sou apaixonado pela ozônio, algo totalmente natural, sem nenhum efeito colateral no paciente. Tá? Então, e todas as patologias Mas o efeito é duradouro, doutor? Ou ele depende da patologia? Depende da patologia. Pode ser curativo. No caso de uma tendinite, eu vou melhorar a inflamação e vai melhorar totalmente.
uma inflamação do tendão, ou, no geral. Desgaste, eu vou hiperoxigenar uma região, vou aumentar a lubrificação da cápsula articular. Hoje não tem nada que vai... Exemplo, na artrose, que hoje também é um dos que mais tem pacientes, enfim, e o pessoal tem muito desgaste. Joelho, quadril, enfim. Nada hoje, não tem nada que vai cicatrizar ou regenerar a cartilagem. Tá? Não tem nada. Tem algumas medicações, enfim, que vai ajudar a não criar essa película. E o ozônio natural, a gente vai colocar o gás de ozônio, ele vai ajudar a lubrificar essa articulação, para o paciente movimentar melhor. E nisso, às vezes vem paciente com muita dor. Às vezes gerou esse desgaste, está gerando dor devido a uma fraqueza do músculo. Mas como é que o paciente vai conseguir fortalecer se está sentindo dor? Então, exemplo, a dor acaba inibindo a contração do músculo. Então, como é que eu vou fazer um exercício se eu estou sentindo dor? Você não faz. Então, a gente consegue retirar a dor do paciente para o paciente conseguir fortalecer depois e evitar esse... Eu dou exemplo para os pacientes, inclusive, o que acontece quando o amortecedor do carro está fraco? Ele vai bater. Nosso músculo é como se fosse um amortecedor do nosso carro. O nosso músculo que vai segurar o nosso corpo em pé, fazer as atividades, trabalhar. E às vezes quando ele está fraco, acaba gerando essa degeneração, vai gerar dor, vai gerar inflamação. Preciso fortalecer. Mas eu sinto dor, então a gente vai conseguir retirar a dor com a ozonioterapia para o paciente fortalecer. Então, por isso a avaliação, eu vou conseguir identificar que músculo está fraco, vamos fortalecer. Junto na avaliação, eu já passo alguns exercícios para os pacientes fazerem diário ou acabo indicando para colegas fisioterapeutas, para educador físico, para fazer essas atividades no dia a dia. Então, mais ou menos esse é o nosso trabalho, identificar a patologia, retirar a dor do paciente, com a parte da ozonioterapia, com a parte do PRP também, que hoje é fantástico, a gente acaba utilizando a ozonioterapia junto com o PRP no dia a dia, e tantas outras patologias, enfim, que a gente pode estar tratando. Tem participação também aqui dos nossos ouvintes, o pessoal que está perguntando, então aqui até para agora são 8h34 também, doutor Janiel, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Aqui a questão do contato, onde fica a clínica também, é o Orley de Abreu, da cidade de Modelo, então tá perguntando, até para aproveitar também esse espaço e divulgar o seu trabalho, onde que você atende. A gente atende lá na clínica AIMI, a localização, depois a gente até pode estar passando bem certinho. Isso, claro. O contato hoje, eu sou de Chapecó, venho uma vez por semana, a cada 15 dias para Chapecó, para Pinhalzinho, e tem a enfermeira Celei, que ela dá todo o suporte também na clínica, que a gente trabalha junto na clínica. Então é ela que faz os agendamentos também, que posso passar o contato dela daí para quem precisar, que é o 98812 4455. Então, questão de agendamentos, enfim, ela está fazendo. Primeira avaliação eu acabo fazendo, toda essa parte que a gente comentou, e depois a gente vai dar sequência ao tratamento. Mas fica na clínica AIMI, aqui em Pinhalzinho. Exato, aí na Porto Alegre, né? Facílimo de encontrar, hein? Obrigado à doutora Anitta AIMI, que foi quem fez a ponte aqui com o doutor Janiel, sugeria a pauta aqui pra gente, e hoje a gente conseguiu falar aqui com o doutor Janiel. Bom dia para Isabete Foreste, bom dia para o Alex Dalpiva, ótimo assunto. A terapia de ozônio foi muito eficaz para o meu tratamento de saúde, onde era realizado com um bag na minha perna, pois os antibióticos não estavam sendo eficazes para pseudomonas. O enxerto de pele não estava aderindo, então era usado o antibiótico e o ozônio diariamente. Bom dia para Lúcia Vedovato, para o Jefferson Bernardi, bom dia para o Alessandro Beltrame, Alessandro, bom dia. Para a Ilaine de Lima, o Nilson da Cunha, sogro velho, ligado na programação. A Maria de Paula também, aqui a Ivanete Rodrigues, o Sérgio Mátio, Vitor Calescura, enfim, muita gente aí acompanhando a nossa programação nessa manhã.
Doutor Janiel, muito obrigado pela tua visita, pela tua presença. As portas da RCO sempre abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, enfim. Como comentei antes, é uma técnica que eu sou apaixonado, enfim, pelos resultados que me trouxeram. E algo assim que sou formado há mais de 10 anos, enfim, e com a ozonioterapia há 5, eu, desde quando iniciei com o tratamento, com a ozonioterapia, os resultados foram desde o início, assim, excelentes. Então é um prazer estar aqui, enfim, tentando divulgar, passar um pouquinho meu conhecimento, enfim, para as pessoas, disseminar no Brasil que essa técnica ainda está engatinhando e está numa crescente nos últimos anos, enfim, essa técnica natural e que a gente pode estar utilizando mais aí como tratamento.